Você continua ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini. Estarei lendo agora o capítulo 15 do primeiro livro das Crônicas. A arca é levada da casa de Obed-Edom para Jerusalém. Fez também Davi casa para si na cidade de Davi, e preparou um lugar para a arca de Deus, e armou-lhe uma tenda. Então disse Davi: ninguém pode levar a arca do Senhor, senão os levitas, porque o Senhor os elegeu para levarem a arca do Senhor e para o servirem eternamente. E Davi juntou a todo Israel em Jerusalém para fazerem subir a arca do Senhor ao seu lugar, que lhe tinha preparado. E Davi juntou os filhos de Arão e os levitas. Dos filhos de Coate, Uriel, o príncipe, e seus irmãos 120. Dos filhos de Merari, Asaías, o príncipe, e seus irmãos 220. Dos filhos de Gerson, Joel, o príncipe, e seus irmãos 130. Dos filhos de Elisafã, Semaías, o príncipe, e seus irmãos 200. Dos filhos de Hebron, Eliel, o príncipe, e seus irmãos 80. Dos filhos de Uziel, Aminadab, o príncipe, e seus irmãos 112. E chamou Davi os sacerdotes Zadoque e Abiatar, e os levitas Uriel, Asaías, Joel, Semaías, Eliel e Aminadab, e disse-lhes: vós sois os chefes dos pais entre os levitas. Santificai-vos, vós e vossos irmãos, para que façais subir a arca do Senhor, Deus de Israel, ao lugar que lhe tenho preparado. Pois que, porquanto primeiro vós assim o não fizestes, o Senhor fez rotura em nós, porque o não buscamos segundo a ordenança. Santificaram-se, pois, os sacerdotes e levitas para fazerem subir a arca do Senhor, Deus de Israel. E os filhos dos levitas trouxeram a arca de Deus aos ombros, como Moisés tinha ordenado, conforme a palavra do Senhor, com as varas que tinham sobre si. E disse Davi aos príncipes dos levitas que constituíssem a seus irmãos os cantores, com instrumentos músicos, com alaúdes, harpas e símbolos, para que se fizessem ouvir, levantando a voz com alegria. Ordenaram, pois, os levitas a Emã, filho de Joel, e dos seus irmãos, e a Asaf, filho de Berequias, e dos filhos de Merari, seus irmãos, a Etã, filho de Cusaías, e com eles a seus irmãos da segunda ordem, Zacarias, Ebene, e Jaaziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Benaia, e Maazéias, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-Edom, e Jeiel, os porteiros. E os cantores Emã, Asaf e Etã se faziam ouvir com símbolos de metal. E Zacarias, e Aziel, e Semiramote, e Jeiel, e Uni, e Eliabe, e Mazéias, e Benaia com alaúdes sobre alamote, e Matitias, e Elifeleu, e Miqunéias, e Obed-Edom, e Jeiel, e Azazias com harpas sobre Seminite,
para esforçar o tom. E Quenanias, príncipe dos levitas, tinha cargo de entoar o canto. Ensinava-os a entoá-lo, porque era entendido nisso. E Berequias e Eucana eram porteiros da arca. E Sebanias e Josafá e Netaneel e Amazai e Zacarias e Benaia e Eliezer, os sacerdotes, tocavam as trombetas perante a arca de Deus. E Obed-edom e Jeías eram porteiros da arca. Sucedeu, pois, que Davi e os anciãos de Israel e os capitães dos milhares foram para fazerem subir com alegria a arca do concerto do Senhor, da casa de Obed-edom. E sucedeu que, ajudando Deus os levitas que levavam a arca do concerto do Senhor, sacrificaram 7 novilhos e 7 carneiros. E Davi ia vestido de um roupão de linho fino, como também todos os levitas que levaram a arca e os cantores, e Quenanias, chefe dos que levaram a arca e dos cantores. Também Davi levava sobre si um éfode de linho. E todo o Israel fez subir a arca do concerto do Senhor com júbilo e com sonido de buzinas e com trombetas e com símbolos, fazendo sonido com alaúdes e com harpas. E sucedeu que, chegando a arca do concerto do Senhor, à cidade de Davi, Mical, filha de Saul, olhou de uma janela e, vendo a Davi dançar e tocar, o desprezou no seu coração. Mical era esposa do rei Davi. Capítulo 16. Trazendo, pois, a arca de Deus, a puseram no meio da tenda que Davi lhe tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. E acabando Davi de oferecer os holocaustos e sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. E repartiu a todos em Israel, tanto a homens como a mulheres, a cada um pão e um bom pedaço de carne e um frasco de vinho. Ação de graças e cântico de Davi. E pôs perante a arca do Senhor alguns dos levitas por ministros, e isso para recordarem e louvarem e celebrarem ao Senhor Deus de Israel. Era Asaf o chefe e Zacarias o segundo, e depois dele Jeiel e Semiramote, e Jeiel e Matitias e Eliabe e Benaia e Obed-edom e Jeiel com alaúdes e com harpas, e Asaf se fazia ouvir com símbolos. Você está ouvindo o capítulo 16. A leitura do capítulo 16 do primeiro livro das Crônicas. Versículo 6. Então Benaia e Jaaziel, os sacerdotes, estavam continuamente com trombetas perante a arca do concerto de Deus. Então, naquele mesmo dia, entregou Davi, em primeiro lugar, o salmo seguinte, para louvarem ao Senhor pelo ministério de Asaf e de seus irmãos. Louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhe, salmodiai-lhe atentamente, falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam o Senhor. Buscai o Senhor e a sua força,
buscai a sua face continuamente. Lembrai-vos das suas maravilhas que tem feito, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca. Vós, semente de Israel, seus servos, vós, filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus. Em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu perante... vou ler novamente o versículo 15. Lembrai-vos perpetuamente do seu concerto e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Do concerto que fez com Abraão e do seu juramento a Isaque, o qual também a Jacó ratificou por estatuto e a Israel por concerto eterno, dizendo: a ti te darei a terra de Canaã, quinhão da vossa herança. Sendo vós em pequeno número, poucos homens e estrangeiros nela, andavam de nação em nação e de um reino para o outro reino. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendereis, dizendo: eu vou ler novamente o versículo 20 e o versículo 21 do capítulo 16. Eu faço essa gravação no meu lar, em minha casa, e às vezes eu preciso interromper com a minha atenção para alguma coisa ao meu redor. Então eu vou ler novamente o versículo 20 e 21. Andavam de nação em nação e de um reino para outro povo. A ninguém permitiu que os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: não toqueis os meus ungidos, e aos meus profetas não façais mal. Cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação. Cantai entre as nações a sua glória, entre todos os povos as suas maravilhas. Porque grande é o Senhor, e muito digno de ser louvado, e mais tremendo é do que todos os deuses. Porque todos os deuses das nações são vaidades, porém o Senhor fez os céus. Majestade e esplendor há diante dele, força e alegria no seu lugar. Dai ao Senhor, ó famílias das nações, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor a glória de seu nome. Trazei presentes e vinde perante ele. Adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Trema perante ele, trema toda a terra, pois o mundo se firmará para que se não abale. Alegrem-se os céus e regozije-se a terra. E diga-se entre as nações: o Senhor reina. Brama o mar com a sua plenitude, exulte o campo com tudo o que há nele. Então jubilarão as árvores dos bosques perante o Senhor, porquanto vem a julgar a terra. Louvai ao Senhor, porque é bom, pois a sua benignidade dura perpetuamente. E dizei: salva-nos, ó Deus da nossa salvação, e ajunta-nos e livra-nos das nações, para que louvemos o teu santo nome e nos gloriemos no teu louvor. Louvado seja o Senhor, Deus de Israel, de século em século.
E todo o povo disse: Amém, e louvou ao Senhor. Então Davi deixou ali, diante da arca do concerto do Senhor, a Asaf e a seus irmãos para ministrarem continuamente perante a arca, segundo se ordenara para cada dia. E mais a Obed-edom com seus irmãos 68. A este, Obed-edom, filho de Jedutum, e a Osa ordenou por porteiros. E mais a Zadok, o sacerdote, e a seus irmãos, os sacerdotes, diante do tabernáculo do Senhor, no alto que estava em Gibeão, para oferecerem ao Senhor os holocaustos sobre o altar dos holocaustos, continuamente pela manhã e à tarde. E isso segundo tudo o que está escrito na lei que o Senhor tinha prescrito a Israel. E com eles deixou a Emã e a Jedutum e aos mais escolhidos que foram apontados pelos seus nomes para louvarem ao Senhor, porque a sua benignidade dura perpetuamente. Com eles, pois, estavam Emã e Jedutum, e trombetas, e símbolos para os que os faziam ouvir, e instrumentos de música de Deus. Porém, os filhos de Jedutum estavam à porta. Então se foi todo o povo, cada um para sua casa, e tornou Davi para abençoar a sua casa. Na próxima gravação você estará ouvindo o capítulo 17 do primeiro livro das Crônicas. Eu estou sempre incentivando você a continuar ouvindo a leitura da Bíblia por Neuza Baldini, se assim você desejar. Deus te abençoe abundantemente. Que as bênçãos de Deus estejam perpetuamente sobre a sua vida, sobre a sua família. Eu quero deixar aqui um versículo do livro de Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que diz assim: Bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras desta profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Então você que está ouvindo a leitura da palavra de Deus, você que lê a palavra de Deus, está escrito aqui na Bíblia, em Apocalipse, capítulo 1, versículo 3, que você é uma pessoa bem-aventurada. Você é uma pessoa feliz, porque assim está dizendo a palavra de Deus. E eu creio no que está escrito na palavra de Deus. Portanto, se você quer ser bem-aventurado, quer ser feliz, continue ouvindo a palavra de Deus. No livro do profeta Amós, no capítulo 8, no versículo 11, ouça o que está escrito: Eis que vem dias, diz o Senhor Jeová, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Então, muitos terão fome, terão sede para ouvir esta palavra que você está ouvindo agora, e não terão mais este privilégio. Portanto, aproveite esta oportunidade, tanto de ouvir a palavra, como também você pode ser uma pessoa dedicada à leitura da palavra de Deus. Eu espero você na leitura do capítulo 17, em nome de Jesus.